A lei diz que tem que ter uma relação entre a sequela e a profissão que a pessoa exercia habitualmente, né, na época do acidente. Como é que é feito isso na prática? Boa pergunta, Fernando. A gente tem que fazer a comparação da redução, da limitação, com a profissão que a pessoa tinha na época do acidente, tá? Eu gosto de dar o exemplo da pessoa que é pedreiro a vida toda, né? E daí ela trabalha 10 anos como pedreiro. E antes de sofrer o acidente, ela é demitida ou sai do emprego, e daí tem o cunhado ali, e o cunhado diz, vem ser vendedor comigo, representante comercial aqui, e a pessoa tenta ali a vida como representante comercial durante 3 meses. Sofre um acidente, fica com uma sequela na mão, perde um pouco de movimento aqui na mão, dificuldade de fazer o movimento de prensa, movimento de pinça, e daí ela vai lá, pede o benefício do INSS, recebe lá o auxílio-doença enquanto ela está fazendo o tratamento para se recuperar, e daí ela fica com uma sequela, fica com uma limitação, não consegue fazer a prensa de forma perfeita, perde um pouco de movimento aqui, e daí tem direito ao benefício do auxílio-acidente. Vai lá e pede. E o INSS nega. Por quê? Porque o INSS diz assim, olha, tua profissão aqui é de vendedor. Mas como? Eu fui pedreiro a minha vida toda. Né? E ele diz, não, é a profissão que tu tinha quando tu te acidentou. Isso está errado. Por quê? Porque a gente tem que ver a habitualidade. Qual é a habitualidade? Essa pessoa, ela foi pedreiro durante 10 anos e ela foi vendedora durante 3 meses. É justo negar o benefício para essa pessoa pelos 3 meses que ela foi vendedora? Não. A ação, daí no caso, né, o pedido tem que ser feito dessa forma. Olha, durante 3 meses ele foi vendedor, mas a vida toda dele é como pedreiro. Então a gente tem que comparar essa lesão, essa limitação que ele tem na mão com a profissão de pedreiro. Vai ter limitação com pedreiro? Possivelmente. Né? Imagina, martelo, operar britadeira, subir uma parede, carregar peso, tudo ele vai ter dificuldade. Para vendedor, talvez não tivesse realmente, fosse menos que o mínimo, né? Daí talvez realmente não tivesse direito, mas para pedreiro ele tem. Então, por isso que é importante comparar a lesão com a profissão habitual. Se a profissão habitual for pedreiro, se quando ele se acidentou ele era pedreiro, perfeito. Agora, se era uma profissão mais leve e o histórico de profissões dele mostra que ele tinha atividades mais pesadas, a gente tem que comparar essa sequela, essa limitação com esse histórico de atividades mais pesadas.